Novamente, a nossa missão aqui é essa, ajudar você no processo de renovação na sua vida. E nessa sexta-feira, para brilhantar aqui a nossa mesa, nosso convidado, gente, ele é vereador, ele é empresário, pai, esposo, filho, irmão, está aqui comigo, Felipe Tesma. Boa noite, Felipe. Boa noite, pastor Johnny, uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Agradecer por ter a oportunidade de participar desse programa que trata de um assunto tão importante para a nossa vida, que é a renovação, está renovando aí a nossa vida, né? Algo que é um processo quase que contínuo aí nas nossas vidas. Gente, o Felipe Tesma, para quem não sabe, nós temos uma longa história aí, porque já faz alguns anos que nós temos a amizade. Felipe, quantos anos faz? Faz bastante. Faz 15, bastante tempo. 20? Mais, né? Uns 20, 25 Meu anos. Meu Deus do céu, uma história assim, eu não conheço o Felipe de ontem. Eu me lembro do Felipe solteiro, gente. Na época ele era cabeludo, Isso, sabe? faz bastante tempo. Então, assim, faz bastante tempo. E hoje é uma honra para mim poder receber você aqui. Sabe que nós temos um vínculo, né? Além de amizade, mas irmandade também. Sim. E é uma honra poder receber você aqui. Ama a sua família, ama a sua casa. Sua casa é minha casa é sua casa, né? Então, Felipe, eu te conheço, mas o nosso público não sabe quem é Felipe Tesma. Ou às vezes sabe, alguns já sabem, com certeza sabe. Mas um pouco pode ser assim, mas quem será Felipe Tesma? Por favor, se apresente aos nossos telespectadores. Então, eu sou Felipe Tesma, né? E realmente nós temos uma amizade já de longa data, de muito tempo, né? Desde nossa juventude, adolescência, juventude, né? E eu sou empresário aqui na cidade de Tubarão. Na nossa época, nós nos conhecemos, né? Na igreja, né? Sim. Participamos muito tempo, tocando, enfim, grupo de jovens, célula, enfim, todo tipo de atividade que tinha na igreja a gente participava. Estava lá envolvido, né? Estava no meio lá. Exatamente. E eu, assim, eu sou empresário aqui na cidade, mas comecei trabalhando nos negócios da família, trabalhando como um dos trabalhadores da empresa, e com o tempo a gente foi buscando se aperfeiçoar para poder estar administrando, tocando o negócio, estando à frente, né? Gerindo a questão da empresa. E isso já vai fazer mais ou menos 25 anos, né? Deus, que eu já estou trabalhando no comércio, principalmente, né? A gente tem comércio aqui em Tubarão já faz mais de 40 anos e eu estou trabalhando num desses comércios já há mais de 25 anos. Então, é uma experiência, uma carreira que a gente desenvolve, né, nesse setor. E a gente, como empresário, muitas vezes a pessoa pode olhar a pessoa e achar, o cara é empresário e tal. Não, mas todas as funções que tem na empresa a gente tem que aprender de alguma forma. A gente tem que estar buscando, aprender, entender, passar por várias etapas. Então, desde cobrança, desde venda, compra, contratação de pessoas, logística, todas essas situações a gente tem que ter passagem, né, para ter experiência, para ter entendimento, desde o momento do início de uma negociação, enfim. Então, a gente passa por essas várias etapas. Então, eu trabalho já há mais de 25 anos nesse setor, e nós também aí, nos últimos anos, acabamos entrando também numa carreira aí na vida pública, né? Sim. Então, alguns desafios também que surgiram, que são novidades, né? Eram novidade, agora já estou um pouco mais acostumado, mas que foi algo também assim que, não por curiosidade, mas assim, eu não tinha vivência política, mas a gente foi desbravando, entendendo, participando, vivenciando, assim como na carreira como empresário. E hoje nós já temos assim uma carreira curta, mas já também na vida pública que a gente trabalha como vereador, né, como exerce o mandato como vereador aqui em Tubarão. Eu sou casado, né, com a Charlene. Sim. Mandar um beijo para ela. Foi garimpado. Meu Deus do céu, foi escolhido assim, olha. Exatamente. Eu me lembro, então, eu me lembro. Mandar um beijo para ela, né? E eu sou casado, já vai fazer 17 anos, né? E nós temos 3 filhos, a Ana Clara, o Luiz Felipe e o Hermes Neto. Então, é uma vida bastante corrida, bastante agitada, mas é uma vida feliz, né? Com a família, o trabalho e as outras funções aí que a gente exerce publicamente. Legal. Felipe, e para ti, o que é renovar a mente? Então, realmente esse é um processo que
tem que ser contínuo na nossa vida, né? E eu posso contar assim de muitas experiências que eu já passei na minha vida assim de renovação, né? Seja profissional, espiritual, familiar e assim, claro que se for falar assim de um processo que a gente passou de mudança, de entendimento do que, né, no mundo espiritual, né? No entendimento das coisas espirituais. Então, esse processo eu passei mais ou menos lá por quando eu tinha 13, 14 anos. Eu me criei na igreja, mas eu tive um tempo que eu tive que entender o que era esse processo de a pessoa, né, não simplesmente aquilo que a pessoa via com os olhos naturais, né, mas nós tivemos esse processo de renovação, mais ou menos 14 anos por aí, comecei a buscar realmente a Deus, entender de uma maneira diferente. Isso foi uma maneira de renovação na minha vida e é algo que eu procuro sempre estar praticando, né? Não deixando cair sempre na rotina, mas sempre buscando aprender e ao longo desses mais de 20, 25 anos aí de caminhada de fé, a gente tem sempre procurado estar sempre renovando, né? A nossa mente, as nossas ideias, aquilo que a gente hoje que a gente acha que está certo, muitas vezes não é esse o caminho. Aí a gente busca busca um caminho melhor, né? Busca enfim, isso também serve na vida profissional, serve no casamento, né? No nosso casamento a gente tem que estar sempre buscando essa renovação também. Então, na vida profissional, a pessoa faz um curso, ou, por exemplo, a pessoa assiste uma palestra. Então, tem momentos assim, teve momentos assim na minha vida de situações que eu passei, até mesmo dificuldades, muitas vezes nos levam àquela mudança de ideia, de foco, às vezes a gente tem uma interpretação errada de certas situações e com essas vivências, essas experiências, a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, já teve situações, por exemplo, de um filme, você assistiu um filme que é muito marcante, né, que traz uma mensagem, né, às vezes para outra pessoa não vai ter influência nenhuma, mas para você, né, para mim no caso, pode ter assim trazer um ensinamento e a pessoa ficar com aquela mensagem. Isso é um processo de renovação e é algo que tem que ser realmente constante, né? Hoje eu tenho 41 anos e eu posso dizer assim que de tempos em tempos a gente precisa realmente fazer uma análise, fazer um exame e buscar as ferramentas para a gente ter uma vida renovada. O interessante é que as nossas verdades muitas vezes não são tão verdades assim também. Exatamente. Né? Quando a gente vive esse processo de renovação, a gente vê, é possível ser diferente, é possível fazer diferente. Felipe, no ramo empresarial, eu me lembro lá da época que tu era o funcionário ali e tu sendo dono, tu era aquele também que ia lá e metia a mão, né? Sim. Tu era mecânico na época? Sim, então, aí a nossa empresa, nós trabalhávamos com manutenção, né, de motores a diesel, de caminhões, tratores, veículos a diesel. Então, eu comecei, uma das etapas que eu passei foi justamente trabalhar nesse setor, que é uma área que o meu pai, meu avô já trabalhavam, né? Então, eu tinha interesse, aquilo me despertou e aí eu comecei a trabalhar e ali aprendi muito, bastante mesmo assim, muitas das situações que a gente tem entendimento hoje, enfim, consegue analisar, porque cada pessoa, de acordo com a sua formação, ela vai ter uma visão, né, do mundo. Então, depois, por exemplo, ali me abriu assim uma visão de eu estudar depois e procurar um ramo de engenharia. Sim. Então, depois eu vim fazer faculdade, né? Procurei me aperfeiçoar mais, entender mais sobre a questão de engenharia que envolvia aquele processo, né? Então, eu trabalhei muitos anos como mecânico, depois, né, fui exercer outras funções na empresa, mas foi um período importante e tem muitos ensinamentos que eu trago até hoje daquele período ali que eu estive trabalhando ali, né, nessa função. E dentro disso a gente vê que muitas pessoas, elas querem o bônus, mas o fator trabalho, que é o ônus, ninguém quer, né? Todo mundo quer assinar, não, eu quero o que é bom, né? E olhando para a tua história de vida, vendo tudo que tu passou, porque a gente vivenciou junto, até aqui hoje está o nosso amigo também, David, está aqui nos bastidores. Um abraço aqui. aí pro David. Abraço, David, casado com a Andresa. Um abraço para Andresa. Um abraço para todo mundo aí. Então, assim, a gente vivenciou esses tempos e momentos juntos e a gente vê que, que o Felipe era um cara que era dono, mas estava lá metendo a mão na graxa mesmo, né? De verdade, fazendo acontecer. Então, isso é um processo realmente, né, Felipe? Exatamente. Eu tenho sempre, assim, na minha vida,
de que um princípio assim de que se a gente quer ensinar alguém, quer de repente gerenciar alguma coisa, ou algo, ou empresa, enfim, é interessante, e eu tenho como regra aprender, fazer realmente o processo, parte do processo, para depois a gente poder sim estar com algum subordinado, explicando, gerenciando. Na realidade, tu ganha autoridade naquilo. Exatamente, vivenciando aquilo de maneira, né, efetiva. E uma coisa que eu sempre tenho entendimento também é que Deus sempre está nos dando experiências. Pode ser da mais simples até, se hoje Deus vai te dar uma experiência, por mais simples que ela seja, então a gente aproveita aquele momento porque Deus pode nos colocar num lugar maior depois. Então, eu lembro que o pastor Silmar Coelho comentava assim que se Deus colocasse a pessoa para ser ali o porteiro do prédio ou o síndico do prédio, é porque ela estava trazendo um ensinamento, porque a pessoa um dia podia ser o dono do prédio, né? Então, é por isso que, por mais momentos difíceis que a gente passa, ou situações que parece que a pessoa diz, eu estou num lugar menor, eu estou num lugar inferior, né? Como a gente estava comentando na minha questão profissional, a pessoa não pode ver aquilo como algo inferior, mas sim como um momento que ela está ali aprendendo e se projetando, enfim, tirando alguma experiência que ela vai usar lá na frente, podendo estar num cargo maior, ou gerenciando uma empresa, ou uma organização, seja lá o que for. Então, são ensinamentos e são... cada um vai ter a sua experiência, cada um vai tirar o seu momento. Então, a pessoa... se a pessoa, às vezes, ela tem esse momento e ela acaba reclamando, não era para mim estar aqui, não gosto, ela não está ligada nos ensinamentos que um dia ela pode ter oportunidade de estar à frente de alguma situação e ela não teve esse aprendizado. Então, geralmente, é assim que eu procuro analisar essas situações, né? Situações que a gente passa, enfim, que a gente tira algum ensinamento, ou só, por que eu estou fazendo isso aqui agora? Por que eu estou aqui nesse momento? Né? Parece que eu estou sendo menosprezado, ou eu estou num degrau abaixo. Não é. Você está ali, está aprendendo, daqui a pouco você vai estar num lugar maior, e Deus vai lhe dar a experiência, enfim, são momentos que depois vai chegar o momento de você estar num lugar que vai precisar ter a experiência e a vivência que você tem. Eu acho muito interessante você estar falando, Felipe, porque a palavra de Deus fala assim como você vê, assim é, no livro de Provérbios. E o que é mais interessante disso tudo, que o poder de decisão, de ver o que é bom dentro daquilo que é ruim, né? Porque as experiências ruins também trazem alguma coisa boa para nós. Né? É impossível a gente ter uma experiência ruim e não tirar nenhum aprendizado. Até essa semana, eu estava lá na igreja, roçando lá o pátio lá, né? É grande lá. Tem bastante pátio. Meu Deus do céu. Falei, vou lá cortar, vou roçar lá. Pá, começou a me dar um calafrio, eu não vou conseguir vencer. Não vou conseguir, não vai dar para vencer e tal. Mas eu falei, não, vou. Aí, deu um estalo, falei, eu vou contar os meus passos. Baixei o aplicativo, vou ver quantos quilômetros que eu vou andar aqui dentro. Paz, aí comecei, botei o fonezinho, aprendendo, ouvindo e tal. E aí, cara, por incrível, a hora que eu parei, eu olhei assim, meu Deus, cara, eu já perdi 500 calorias. Aí contabilizei, eu falei, eu perdi 1 quilo hoje aqui trabalhando. Tá ótimo. Felipe, a minha visão já mudou tudo. É verdade. Aquilo que para mim era ruim, que tava assim, meu Deus, eu tô aqui. Pô, já transformou no processo de renovação. Então, assim, a visão para renovação, Felipe, é importante. Exatamente. Eu assim, um exemplo assim que eu gosto muito dessa história bíblica, né? Essa passagem bíblica que está lá no livro de Gênesis, e é um dos personagens assim que eu mais admiro por toda a situação, toda a importância que ele teve, e justamente por ele passar situações assim, que é José, né? Uau, toda aquela situação, ele sendo ali predileto, como a Bíblia fala, né? Assim, do seu pai, mas os irmãos depois, né? Foi vendido como escravo. Teve aqueles momentos na prisão, né? E Deus deu uma capacidade ali sobrenatural para ele, que era de interpretar aqueles sonhos, e isso nós temos que buscar também, para que Deus nos dê também esse sobrenatural, porque tem horas que a gente vai ter que, mesmo na dificuldade, mesmo numa situação adversa, a gente vai olhar assim, não, mas Deus tem um propósito aqui. Muito bom. E aí José foi passando aquelas situações, enfim, até de difamação, situações ali que acabaram colocando ele na prisão novamente. Mas chegou um momento que
no país ele foi decisivo. E quer dizer, tudo aquilo que ele passou foi, vamos dizer assim, que aquilo que Deus tratava com ele, ele levava a sério. E aí chegou um momento que ele foi a pessoa decisiva lá naquele país, naquele momento, naquela nação. E então, assim, o mais interessante de tudo que eu gosto nessa história também é que depois que ele foi ser governador do Egito, e aí os irmãos passaram dificuldade lá no país onde eles estavam, e foram pedir ajuda para ele, e nem sabiam que ele era o seu irmão, aí chegou um dado momento que ele não aguentou mais, ele se deu a revelar, eu sou aquele que vocês venderam como escravo. Aí a cena, assim, é uma cena épica, assim, de tipo, o que ele vai fazer? Ele vai mandar nos matar agora. Mas o que ele disse? Deus tinha um propósito em toda aquela situação. Meu Deus. Então, a gente vê assim que desde aquele momento, quando ele foi vendido como escravo, quando ele esteve lá sendo difamado, foi preso, enfim, Deus foi agindo. E naquele momento ele poderia, humanamente, dizer, agora eu vou trucidar esse pessoal e tudo, mas chegou não. A minha hora, chegou agora a minha é vez. a minha vingança. Muito mas bom. não, ele disse, não, vocês não façam nenhum mal, né, porque Deus tinha um propósito. Esse era o propósito de Deus. Então, né, um momento já de acerto, de perdão ali, enfim. E a gente sabe, vendo a história toda, a gente sabe que realmente, né, Deus tinha os seus propósitos ali. Mas é isso que a gente tem que estar buscando sempre. E quantos momentos que José teve ali que precisou passar por uma renovação, né? A Bíblia não conta detalhes, mas no decorrer da história, como a história é narrada e até onde ele chegou, a gente vê que esse processo era constante na vida dele. Constante na vida dele. E muitas pessoas, né, hoje tu tem uma carreira, tu é empresário e tem uma carreira também política, que depois, no próximo bloco, nós vamos falar sobre isso também, que eu acho que é muito importante para que a gente possa aprender esse processo de renovação. E como empresário, hoje tem alguns funcionários lá, né, e um é diferente do outro, né? Uns só reclamam, outros não reclamam, produzem, outros estão a vida inteira, mas estão reclamando a vida inteira também. Então, assim, é um ambiente que nós, como os irmãos mais velhos, eu sempre costumo dizer que a gente precisa ter uma maturidade para saber lidar com as pessoas, porque realmente é muito difícil, né? Na carreira política também, um pedindo uma coisa, outro pedindo outra coisa. Como lidar com essas situações nos dias atuais, Felipe? As questões assim dos relacionamentos humanos, né? Elas são realmente são as maiores habilidades que nós precisamos ter. Por mais que a pessoa estude, como eu estudei, por exemplo, engenharia, a pessoa é um médico, né? Se forma aí, ou é um advogado, ou mesmo um profissional liberal, seja lá onde a pessoa trabalhe, ela precisa ter esse relacionamento, né? Essas relações humanas. A pessoa tem que saber escutar, a pessoa tem que saber reconhecer os seus erros, reconhecer os seus limites, né? Reconhecer que precisa trabalhar em equipe. E essa, sim, é um dos grandes desafios ao longo da história. E não é diferente hoje, seja na liderança da nossa casa, como pai, como esposo, né? Seja na liderança de um negócio, na liderança de uma igreja. Essa questão dos relacionamentos ela é fundamental. Então, eu vejo assim que grandes líderes, eles souberam a hora de motivar, eles souberam a hora de cobrar resultado, souberam a hora de brigar, de chamar atenção, de repreender. E tudo isso, assim, souberam a hora também de pedir perdão. Né? Então, isso tudo, no meu caso, eu já passei. De momentos de a gente chegar num calor, assim, ser mais áspero com alguém e depois ter que ir lá, né? Isso não é feio, isso não é... A pessoa não está se diminuindo, ela está aumentando. Verdade. Até. Então, essa questão das relações humanas é uma das questões que mais impacta na liderança, né? Porque tudo é relacionamento, né? Como as pessoas se tratam, né? E aí essa questão, como você está falando, na questão da empresa, né? Então nós já tivemos, enfim, ao longo desses 20, 25 anos aí, tivemos N situações de contratações que a gente achou que não ia dar certo e deu certo, a pessoa trabalhou muitos anos, contratações que nós criamos uma expectativa, não, vai ser, não deu em nada, enfim, pessoas que eram muito boas tecnicamente, mas às vezes de relacionamento era um pouco difícil. Então, assim,
é um jogo que você tem que... Mas todas as pessoas são importantes. Sim. E tem que cada uma tentar a função, o desafio maior de quem está à frente, seja de uma empresa com 5 pessoas ou uma de 500. Sim. Ela colocar as pessoas certas nos lugares certos. Esse que é o desafio. E as pessoas entenderem também que, de repente, aquela hora não é o local para a pessoa estar. Porque às vezes você diz só, fulano, a tua capacidade, não é que a tua capacidade, mas assim, o teu melhor desempenho, eu vejo que é nesse setor. E a pessoa às vezes não gosta. Então Verdade. Então tem toda uma maneira de se comunicar, de passar essa informação, de a pessoa aceitar, né? Então existe toda a questão da comunicação não verbal também, porque nem tudo que a gente fala, a gente não se comunica só através da palavra, Verdade. né? A gente se comunica através das nossas expressões, das nossas atitudes, enfim, de ações, não somente faladas, mas também ações que a gente tem, né? Gestos, enfim, as nossas ações também demonstram, né? Muito. Então, não é só a linguagem falada. Então, eu vejo assim que esse é um dos grandes desafios. A pessoa pode ser muito boa tecnicamente, ter muito conhecimento, mas se ela não vai bem nas relações humanas, ela vai ter dificuldade. Agora, se ela é muito capaz, tem muito conhecimento, tem muita formação na parte técnica e ela sabe lidar com as pessoas, aí ela... É um sobrenatural. Aí ela... um sobrenatural. O futuro dela vai ser muito brilhante, bom. brilhante. Surgiu uma pergunta aqui que como é possível ser cristão no meio político? Porque existe uma onda, né? Existiu muito isso, uma onda que política e cristão não se mistura. É possível? Eu acredito que assim o político, aquele que é cristão, ele precisa estar inserido nesse contexto também. Ele precisa estar participando. Por quê? Muitas vezes as pessoas, em geral, elas falam assim, eu não gosto de política, ou eu não gosto, né, enfim, de assuntos políticos. Mas a verdade é que, assim, se você entrar em qualquer roda de conversa, em 5, 10 minutos eles vão estar falando de política. Eles podem não gostar de política partidária, a pessoa pode não gostar de politicagem, mas ela gosta de política. Não é que ela gosta, instantaneamente ela está falando de política. Sim. Por quê? Porque a política envolve a vida das pessoas, né, da sociedade. Tudo que nós temos hoje, muitas regulamentações que nós temos, ela um dia passou pelo meio político, ela passou por decisões. E a questão é que muitas vezes a pessoa ela pode se omitir de entrar em certos assuntos de política partidária, ela pode se omitir, não participar, enfim, mas ela vai ser governada por alguém que está envolvida neste meio. Muito bom. Toda a organização do nosso país, por mais que as pessoas tentem fugir, mas ela é uma organização política. Muito bom. No tempo que nós estudávamos ainda na escola, 1º, 2º grau, enfim, a maior parte da história que nós conhecíamos, ela era uma história política, era uma história de guerras, era uma história de divisão de território, era uma história de problemas que a sociedade enfrentava, eram problemas políticos. Quando você parte, vamos supor, em outros setores, em outras áreas, aí você parte para um setor como até já citei anteriormente, mas de medicina, vai ter que ter algumas regulamentações ali que não vai ser simplesmente os médicos que vão decidir. Vai ter situações que vai passar pelo meio político, né? Vai ter que ter votações. Assim como a pessoa escolhe, através do voto, os seus representantes, esse processo democrático ele vai acontecendo sempre, porque decisões são tomadas depois, seja numa Câmara, seja numa Assembleia, por meio do quê? Por meio de voto, por meio de decisão daqueles que estão ali representando. Então, por que o cristão ele vai ficar fora? Por que o cristão não vai participar? Por que o cristão não deve se envolver? Eu não vejo problema nenhum, não vejo nenhum obstáculo, muito pelo contrário. Eu vejo que na Bíblia nós temos exemplos de grandes líderes, grandes pessoas que influenciaram a sociedade, que modificaram, né, a maneira de pensar, a maneira de agir. Então, são muitas... claro, existiam situações ali onde os políticos eram maus, existiam situações ali de desgovernos, mas nós temos exemplo de que sempre
essa influência política, claro, não existia o partido A, B ou C lá em certas situações, mas era, como eu digo, era aquilo que a gente estudava na escola, envolvia política, e também na Bíblia muitas situações. Claro que a gente não pode dizer que a Bíblia é um livro sobre política, mas muitas histórias que são contadas ali mostram o envolvimento da pessoa de Deus, um homem de Deus, seja um profeta, um sacerdote, com o meio político. Até falou da história de José, que era um governador. Sim, exatamente, que foi uma pessoa que, através do posicionamento político dele, porque ele foi ser um governador, estava ali abaixo do faraó, ele abençoou a nação dele. E, inclusive, quando ali ele fala que qual era o propósito daquilo ali, Deus mandou, ia ter uma seca na terra, Deus mandou eles, guardou eles lá no Egito, e de lá eles tiraram o mantimento, e depois, claro que tem toda a continuação ali da história, mas aquele povo foi guardado e foi gerado ali, porque entraram, se eu não me engano, foram 70 ou 80 pessoas ali e saíram 2 milhões de pessoas ali, então eles foram gerados ali naquele país, né? Então eu creio que o cristão, ele pode usar os seus princípios, né? Usar a sua maneira de pensar, né? E sempre buscar aquele crivo bíblico, né? De trabalhar corretamente, de procurar fazer as coisas certas, né? Usar o diálogo, enfim, usar os meios ali que a mesma situação que o cristão vai ter que usar para fazer a sua análise, a sua avaliação, ele vai ter que também fazer no meio político, né? As suas decisões, aquilo que ele projeta, aquilo que ele vê que é interessante ele participar, aquilo que, enfim, se alguém está fazendo alguma coisa errada, ele não participar, ele não está junto, né, em situações que podem, porventura, gerar alguma dúvida. Então, eu vejo que o cristão ele tem que participar, assim, ele tem que levar os seus princípios, ele tem que levar a sua ética, né? A sua maneira de pensar, isso tudo ele tem que caminhar com ele aonde ele for. Se for no meio político, ok. Se for no meio empresarial, e é exatamente isso que porque que envolve, né, a nossa vida. O que falo muito, assim, até sobre esse assunto, é que a pessoa entra para a política e acabou, né? Não presta mais, já, gostava do fulano, entrou para esse meio aí, já, isso aí agora não sei o quê. Mas a grande realidade é o que a pessoa, não é que a pessoa entra para a política, ela se torna, a pessoa já é. Não é verdade? Por exemplo, em questão de corrupção, em questão de assumir um poder, agora mudou tudo. Agora o cara... E então, assim, ó, nesse sentido, um valor que eu trago comigo é que, assim, ó, justamente aquilo que nós começamos falando. Não importa a posição que a pessoa está. Muito bom. De repente, a pessoa hoje, ela pode, vamos falar no meio político, hoje ela pode ser um funcionário público, né, um concursado, um comissionado, amanhã ela pode ser um assessor. Quem é que sabe que depois de um assessor ela não pode concorrer e ter um cargo eletivo? E na política tem uma escala. Hoje a pessoa começa num cargo, depois ela pode passar para outro, né, dependendo do trabalho dela. E dependendo da avaliação da população também, porque ali que é a prova, né? Se a pessoa, enfim, pode até ter... Aí tem N situações que pode levar a uma eleição ou não. E assim, então, nunca nós estamos... nós temos que... Um valor que eu trago comigo, que eu nunca estou acima de ninguém. Muito bom. Nós estamos, bem dizer, hoje pode parecer assim, ele é vereador, então ele está acima. Não, eu não estou acima. Eu estou... no mesmo nível ou até abaixo, porque a nossa função, a palavra que resume quem trabalha no serviço público é um servidor, né? Então é isso que a gente tem que ter, e como cristão também, né? Sim. Nós somos servos, né, do Senhor Jesus, servos de Deus, enfim, e nós temos que entender que nós estamos ali para servir. Então, por exemplo, quando eu estou no meu negócio, eu estou ali para servir o cliente, né? Eu estou ali para servir aquelas pessoas que precisam de uma solução. E no serviço público, exatamente essa é a palavra, é um servidor. Então, por mais, aí cada um tem a sua maneira de encarar a situação. Mas no meu caso, eu entendo que é um momento que nós estamos ali para servir. Então, eu não tenho essa de, eu estou acima ou eu estou abaixo. Por exemplo, eu quando vou nos lugares... Eu não chego assim,
E eu procuro ser atendido igual todo mundo. Porque até nesses momentos é que nós vamos ver Muito bom, cara. como estão sendo tratados aquele. Eu não chego assim, às vezes eu posso chegar no lugar, a pessoa me conhecer. Ah, não, então, né, me encaminhar de uma maneira diferente, Sim, ou enfim, sim. mas eu procuro sempre seguir o mesmo rito que todo mundo segue. Porque é nesse momento que a gente vai ver como o cidadão está sendo Muito bom. atendido. Então, tem muitos lugares que eu vou, às vezes a pessoa não me conhece, ou não lembra de mim, enfim. E eu procuro justamente já avaliar, ver como é que é aquela situação, se está sendo bem atendido, enfim. Existe um caso que se faz nas empresas, que é o cliente oculto, né? Então, aí a empresa contrata alguém para ir lá e comprar um produto, ser atendido para ver como é que ela está sendo atendida. Então, meio que eu sou assim um cidadão oculto ali. Oculto, Eu vou lá, analiso, vejo, às vezes. Então, assim, eu procuro. E nesse sentido, independente, quando a pessoa não conhece, eu procuro ter essa visão, de que nós estamos ali para servir. Muito bom, muito bom. E uma coisa até que chama atenção muito em ti, Felipe, é porque assim, como eu falei aqui antes, a gente já se conhece há muito tempo e graças a Deus sempre o Felipe é um cara que teve uma condição, né, de sempre bem, a família dele e tal, os negócios dele sempre deram muito certo, Deus com eles ali ajudando tudo. Amém. Mas só que o Felipe tipo assim, o que tu passa pra mim não é uma... as pessoas podem dizer, não, mas você tá querendo fazer e tal. Não é uma falsa humildade, é ser realmente uma pessoa humilde. Isso. Né? Porque assim, o Felipe, na época lá que a gente era mais novo, né? A gente é novo ainda, mas era um pouquinho mais novo. Ele tinha condições de andar de carrão e tal, e coisa arada, mas só que ele não abandonava o ninho, né? E até hoje, até hoje anda de olho. E não tem problema, então... Não pega a chuva, tá valendo. É pau pra toda obra. Então, assim, gente, isso me inspira muito, cara. Tô falando aqui, né, na rede aí pra todo mundo ouvir, porque realmente é quem você é. Né? Não é porque tu é político que tu vai ser superior a alguém, porque tu vai fazer... Não, tu és quem tu és, cara. E isso é ser de verdade, sabe? Eu tive, assim, exemplos na minha vida e situações onde a gente ia, assim, e via grandes... Eu me lembro, agora me lembrei de uma situação de um empresário que hoje eu tive a honra de conhecê-lo. E hoje, às vezes eu vejo, sempre que eu vejo, por exemplo, tá passando um jogo lá na televisão, Série A e tal, e tá lá o patrocínio da empresa do cara. Aí, se eu fosse ver, só eu conheci o dono dessa empresa aí. E aí um dia eu tava num evento e aí chegou esse cara, chegou esse dono da empresa, nós estávamos em Joinville, e aí eu me lembro que ele disse, eu vim de carro, fiquei ali no hotel tal. Eu não sei que carro era o dele, mas imagino que não era um Uno, devia ser um carro melhor. Mas ele assim, tô ali, mas cara. o Uno é bom, cara? O Uno é bom, não posso reclamar. Aí ele disse, assim, não, tô ali no hotel tal, assim, mas muito assim, simples, e ele no meio de todo mundo ali, mas ele era a sensação do evento. Mas ninguém nem conhecia ele. Não é que ninguém conhecia, ninguém identificava como ele sendo diferente, porque ele chegava, ele conversava com todo mundo. Lembro assim que aí essa pessoa estava lá e ela já era uma pessoa bem sucedida, mas hoje ela está muito mais assim, a empresa dela está muito mais assim sendo divulgada, que tem patrocinado esses campeonatos, enfim, e aparece a propaganda aí, está sempre em evidência aí na televisão. E aí eu fui falar com ele e ele me deu assim a maior atenção. Pô, esse cara aí, ele me dando essa atenção... Ele poderia vir, nem me dar bola. E nesse mesmo dia, nesse mesmo evento, a gente teve contato com outras pessoas assim também, que aí era de uma multinacional, uma empresa japonesa, e os diretores estavam ali naquele dia. Que é uma empresa que também bem conhecida, patrocina assim, a Copa aqui, a Libertadores, Mundiais, enfim. E eles estavam ali e a maior alegria deles era ter contato com... Eles eram japoneses mesmo, né? E ter contato ali com os brasileiros, enfim, naquela, assim, normal, como eu estava explicando aqui, né? Ali com aquele objetivo de servir, de atender. Nós éramos clientes naquele momento, né? Mas, assim, aquela vontade de conversar, de entender a realidade, né? Países diferentes, enfim. Então, assim, e pessoas que estavam num alto cargo de uma empresa top também daquele país. Então, assim, e nisso tudo, aí a gente, né, podemos nos remeter à palavra de Deus, né? Quando Jesus foi ali ser preso, as pessoas muito pediram ali que Judas ali foi lá e beijou para identificar.
Por quê? Porque o que eu imagino? Pois, como é que nós vamos identificar quem é o cara ali? Né? Jesus era igual, né? Ele estava no meio de todo mundo. Ele andava um negócio assim, como é que era? Ele andava com, sei lá, uma roupa, algo na cabeça, algo para identificar ele? Não, ele era igual a todo mundo. Então, assim, e aí vem, né, aquele versículo que diz, né, quem quer ser o maior, seja aquele que serve. Então, assim, essa tem que ser uma... Se foi dito, né? Se Jesus falou, então o que a gente tem que acatar? Então, assim, nós não... Por mais não poder ou cargo, onde nós estivermos, nós temos que sempre levar isso, né? E isso é algo que eu levo para a minha vida e já tive essas experiências, né? De pessoas que poderiam, de alguma forma, me tratar. Não, esse aqui... Sim. Depois, isso aí atende depois. Tal. Não, atender todo mundo, né? Realmente fazer assim algo, e isso é algo que eu faço, seja na minha carreira empresarial, seja, né, na carreira política, é algo que é muito bonito, eu acho bonito quando isso acontece, porque na realidade se cumpre aquilo que Jesus falou, né? O maior número de pessoas, a grande maioria, né? Até esses dias atrás eu estava pregando lá na igreja sobre 2 Timóteo, ali quando fala que nos últimos dias, né, o que nós iríamos ver, né? Pessoas arrogantes, olhando apenas para si, pessoas orgulhosas, pessoas uma falando da outra, pessoas que não tinham realmente olhando para o seu umbigo, e os outros, né? Cada um que se vira e eu vou cuidar de mim e o resto que se exploda. E aí a palavra de Deus diz, olha, você precisa se afastar desse tipo de pessoa. E nós vamos evoluindo conforme o ambiente que nós estamos, obviamente, né, com as pessoas que a gente está caminhando do lado e tal. Mas quando a gente tem a palavra de Deus na nossa vida como fonte inspiradora para uma vida de transformação, não é as pessoas que nos moldam, mas é nós que mudamos as pessoas, né? Na realidade, não é as pessoas que nos transformam, nós que chegamos e transformamos. Então existe, né, como a pergunta que eu fiz para ti ali, sobre ser político, cristão, como que é isso? Porque a realidade é o quê? Tu vive a palavra de Deus. Então, lá dentro, no ambiente, quem transforma o ambiente através dos princípios da palavra é a tua vida. A gente vê isso na tua casa, a gente vê isso nos teus negócios, em tudo que tu anda, tu transmite Jesus, né? E as pessoas, às vezes, e até nesse livro de 2 Timóteo fala que muitas pessoas são religiosas, é o costume, é o jeito de falar, é a maneira de falar. Não, cara, a vida de Jesus, ela é transformadora e eu não preciso mudar minha voz, não preciso mudar minha roupa para dizer que eu sou de Jesus, mas é aquilo que está dentro de mim que transforma aqueles que estão fora, né, Felipe? Exatamente, né? A pessoa usar também não só o seu exemplo, né? A vivência diária, enfim. E essa questão de o cristão estar envolvido com a política, ela é importante, é muito importante. Todas as pessoas, enfim, devem se envolver. E porque se todas as pessoas devem se envolver e devem participar, por que o cristão vai ficar de fora? Né? Claro que ele vai ter os seus princípios, vai ter as suas ideias que em algum momento elas vão divergir, né, dos outros, enfim, em um dado momento isso é normal e isso faz parte do processo, mas a questão assim de participação, de a pessoa ter a sua opinião, de a pessoa saber debater, saber discutir, isso aí realmente é muito importante e é essencial, e nesse sentido a pessoa não deve se omitir de participar de conversas, ou se ela quiser, enfim, participar de maneira mais efetiva num partido, alguma coisa assim, mas a pessoa ela não deve se omitir de participar, porque justamente ela é um agente, ela pode ser um agente de mudança. E a questão é assim, tudo é fruto de um trabalho, seja na vida profissional, seja, né, onde a pessoa estiver, tudo é fruto de um trabalho. Então, na questão política, no cargo, por exemplo, que eu atuo hoje, não adianta, a gente tem que trabalhar, a gente precisa mostrar resultado, a gente precisa pagar um preço, né? Por exemplo, assim, desde que eu estou exercendo esse cargo, eu sempre tive muito comigo assim, ó, que as pessoas não vão poder dizer de mim assim, ó, que ele se elegeu e sumiu. Isso é um princípio que eu tenho. Muito bom. Então, assim, hoje tem uma maneira... Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ainda não tenho esse poder e eu não sei se alguém consegue ter. Sim. Mas hoje tem um jeito que a gente consegue conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Há dias atrás, uma pessoa disse assim, eu não gosto desses smartphones, porque assim, eu gosto de ligar e conversar com a pessoa. E se eu mando um áudio, eu quero que ela já me responda na hora, que é para ser igual no telefone.
Aí ela disse, por isso que eu não gosto disso aqui, eu não gosto, porque aí eu mando e a pessoa não me responde. Mas, tipo assim, às vezes eu estou conversando com 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. Então, ele permite a gente estar, né, conseguir fazer essa logística hoje. Então, nesse sentido, o que eu faço exercendo o meu mandato? O meu WhatsApp, todo mundo tem o número, as minhas redes sociais é só seguir. E sempre que eu tenho tempo, eu vou respondendo ou já vou encaminhando. Então, assim, por quê? Esse é um princípio que eu tenho do meu mandato, do meu jeito de trabalhar. E as pessoas, elas procuram, muitas vezes elas procuram. Então, eu vou ter resultados desse trabalho. Muito bom. Então, assim, então, nesse sentido, a gente tem que ser muito real, muito verdadeiro, né, muito transparente com as pessoas na nossa participação política, e é isso que eu tenho procurado fazer, que são valores que eu tenho na minha vida profissional, onde eu já participei, na igreja, enfim, são valores que eu tenho e que na política são essenciais. Nós não podemos fugir disso na nossa vida, e na carreira política, muito mais eles são importantes e essenciais. Muito bom. Felipe Tesno, obrigado pela tua presença aqui. A hora voa, o tempo passa muito rápido aqui. Quero louvar a Deus pela tua vida. Né? Me sinto honrado realmente de ter você aqui. A honra é minha. Né? A sua família, a gente sabe que temos um carinho muito especial. Não esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe. Tchau!